Alguns comentam que é uma espécie de uma pena que não temos nada registrado sobre a vida de Jesus Cristo, desde o nascimento dele, temos várias coisas escritas, mas até quando ele começou o seu ministério em torno de 30 anos de idade. Mas não é bem assim, é quase, mas não é bem assim. Vamos a Lucas capítulo 2. Nós temos dois comentários, ambos pelo evangelista Lucas. Um da fase desde o nascimento até 12 anos de idade. Então, assim, um comentário muito pequeno, muito resumido. Em Lucas 2:40, fala da ida dele lá no templo, quando tinha 12 anos de idade. Aliás, não, do templo é a outra que eu vou ler, a segunda. Logo depois do batismo dele, a apresentação dele no templo, que a profetisa Ana falou, aí Lucas disse o seguinte: cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Falei em batismo, não é batismo, mas a apresentação dele, o batismo dele foi com ele adulto, já. Então, aqui Lucas dá um resumo do que aconteceria com ele dali até 12 anos de idade. Então, olhando para trás, obviamente. Então, de uma maneira muito resumida, nós, sim, temos uma informação de que ele se fortalecia, se enchia de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Passa agora 12 anos, e Jesus se encontra entre os doutores da lei, que foi aquele quase incidente em que os pais partiram de Jerusalém depois da festa, e Jesus ficou em Jerusalém e esteve lá discutindo com os doutores. E nós não vamos ler isso. Os pais voltaram do meio do caminho para buscar o menino de 12 anos. Então, no final do relatório, depois de contar essa história, Lucas diz, 51, e desceu com eles para Nazaré, com 12 anos de idade, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aí, logo no capítulo 3, versículo 1, entre o versículo 52 do capítulo 2 de Lucas e o versículo 1 do capítulo 3, se passam uns 18 anos, mais ou menos. Que é de 12 para os 30, quando, então, Lucas recomeça agora falando de Jesus já adulto. Então, podemos ver que o versículo 52 parece muito com o 40. O 40 diz, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de graça, de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Está valendo até 12 anos. Aí tem lá a questão do templo. Aí, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Agora está valendo de 12 até 30 anos. Vemos então que Jesus crescia em 3 áreas, vamos chamar desta forma, 3 pontos ou 3
acho que a palavra boa é área mesmo de crescimento, que Lucas disse. Sabedoria, estatura e graça. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo me ajude e ajude a todos nós a compreendermos esta palavra para crescermos no Senhor Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Jesus era um ser humano como nós somos. A diferença é que ele não tinha pecado, mas ele era um ser humano. E sempre iremos lidar com este mistério das duas naturezas de Cristo, divina e humana. Não só os evangelistas, mas Paulo, João, os outros que escreveram além dos evangelhos, não se preocupam muito em dizer, estamos falando aqui da natureza humana de Jesus, aqui é da natureza divina de Jesus. Não estavam muito preocupados com isso. Eles falavam de Jesus Cristo. O próprio texto nos orienta e nos dá uma boa base para sabermos de que está em ênfase a natureza humana ou a natureza divina, e às vezes não conseguimos traçar de uma maneira muito nítida uma linha. Nada para se admirar disso, a não ser o fato de que isso é um mistério muito acima da nossa capacidade de imaginar. Então, como ser humano, ele precisava crescer, porque ele nasceu como o ser humano nasce, do ventre de Maria, e precisava ainda se desenvolver. Tinha muito a se desenvolver. Não é nem muito, ele tinha tudo a se desenvolver como ser humano. Então, Lucas tenta explicar, orientado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, como foi esse crescimento de Jesus Cristo, de 12 anos até em torno de 30. Sabedoria. Como Deus, ele era infinitamente sábio. Claro, não precisamos dizer isso. Então, aqui se trata do espírito humano de Jesus recebendo sabedoria de Deus. E não se perguntem por que o divino em Jesus Cristo não ensinou ao humano em Jesus Cristo essas coisas. Não foi assim. Nós somos ensinados que o Espírito Santo tomou conta do homem em Jesus e passou a ensinar e dar sabedoria e conhecimento de tudo que o Espírito Santo poderia dar a um ser humano. É assim que nos ensina a Bíblia. Então, foi papel da que nós chamamos de terceira pessoa da Trindade, não há essa ordem na Bíblia, não tem nem a palavra Trindade, mas coube ao Espírito Santo encher Jesus de sabedoria, tanto que a Cristo é dito que ele foi dado a ele o Espírito sem medida. Não tinha limites do Espírito Santo, não tinha limite do que o Espírito Santo ensinava a ele, até onde poderia se ensinar um ser humano. Lembre-se disso. Então, à medida que a mente de Jesus, as faculdades intelectuais de Jesus, sua capacidade de entender as coisas da vida e as coisas do alto, à medida que essas coisas iam crescendo, essa capacidade em Jesus ia crescendo, o Espírito Santo derramava sobre ele mais sabedoria do alto. Então, podemos afirmar que ao atingir a idade adulta, o máximo de sabedoria que um ser humano poderia receber de Deus
Jesus de Nazaré recebeu. É muito importante entendermos isto. Colossenses 2 e 3, inclusive, fala algo que tem a ver. Colossenses 2 e 3. Está falando aqui de Jesus Cristo no versículo 2. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, agora o versículo 3 de Colossenses 2, Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Essa frase, entendo eu, se relaciona mais com o aspecto humano dele, porque do divino nem seria preciso dizer isso. Apesar de que não se pode separar um do outro, especialmente agora em que ele já resumiu toda a sua glória. Quando ele esteve aqui na Terra, ele passou pelo processo que chama-se de quinosis, que significa esvaziamento. Essa palavra é usada com relação ao ministério dele aqui. É como se ele tivesse se esvaziado. Alguns até dizem, não, que ele se esvaziou da sua divindade e ficou só com a humanidade. Errado. Quer dizer, parece que não é bem assim. Ele não se esvaziou da sua divindade. Aí, para ser mais exato, aí outros definem que nós como, não, ele abriu mão do uso, de lançar mão da capacidade divina e dos atributos divinos que ele tinha. Enquanto esteve aqui encarnado, ou como homem, na sua encarnação, então aconteceu isso, que ele não se utilizou de toda a carga, todo o peso, toda a divindade que fazia parte era uma das naturezas dele, ele como se ele tivesse deixado de lado. Não entendemos bem isso, mas faz sentido quando vemos então o Espírito Santo ensinando Jesus Cristo, se apossando dele e colando, como se diz, na pessoa de Jesus Cristo. Então a ideia realmente faz sentido de que o aspecto divino de Jesus é como se tivesse estado meio à parte. Agora, essas palavras que eu estou explicando são muito pobres. Claro, pobre do João, lembra? Apocalipse, né? João querendo descrever tudo que ele via no céu, os seres angelicais, humanos, almas humanas, e dragões e tudo, e ele gafanhoto de todo jeito, já vimos isso aqui, e ele não tinha palavras para dizer, mas foi dizendo o que ele podia, e nos deixou esse problema de entender também até onde a gente pode, porque não podemos também. Então, o seguro, então, é ficar com a Bíblia. Se agarra nas Escrituras, que não tem perigo de nós irmos para lá, nem para cá. Porque nós não devemos ir além do que a Bíblia ensina sobre nada. E nem devemos ficar aquém do que a Bíblia ensina sobre nada, sobre qualquer coisa. Especialmente sobre Jesus Cristo. Então fica exatamente até onde a Bíblia pode nos levar. Cristo foi chamado, além do que nós já lemos aqui, toda a sabedoria do conhecimento estava oculto nele, ele foi chamado, e não vou abrir, 1 Coríntios 1 e 24, de a própria sabedoria de Deus. Ou seja, a sabedoria divina personificada. Jesus Cristo. Então, a sabedoria de Jesus, enquanto ele esteve aqui, era absolutamente pura, sem pecado, como é o nosso caso. Nós temos sabedoria de Deus, nós crentes, porque o Espírito Santo passou a habitar em nós, e ele nos enche do fruto dele, Espírito Santo. Ele nos capacita espiritualmente de uma forma que
não faz isso nem de longe, com relação aos não salvos em Cristo, ele nem habita neles, não são considerados nem filhos de Deus, então é outra coisa. Mas com o crente, não, o Espírito Santo habita em nós e nos dá sabedoria do alto. Sim. É um nível de sabedoria variado que existe entre crentes, os mais sábios, os menos sábios, os que são mais, os que receberam mais conhecimento das coisas do alto, mais capacidade de compreender as coisas do alto. Temos isso e temos que Jesus Cristo nos ajuda a entender essas coisas que o Espírito Santo nos deu e o Espírito Santo transmite para nós, mas misturado com o pecado. Então, a sabedoria que um crente tem das coisas do alto é genuína, é divina, no sentido de que veio de Deus, sim, é pura quando entra em nós. Até entrar em nós. Lá estou eu com as palavras também quase infantis, para coisas desse padrão. Mas é isso. Então, o Espírito Santo nos transmite sabedoria pura, vinda de Deus, mas quando ela chega em nós, chega ao nosso ser, à nossa mente, à nossa consciência, mistura com o pecado, nossa consciência tem pecados, nossa alma tem pecados, mesmo tendo sido perdoados em Cristo, infelizmente temos pecados. Então, até a sabedoria de um Paulo, sabedoria humana de um Paulo, ela é questionável. E aí entra a questão da inspiração das Escrituras, que a Bíblia é feita por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo de tal modo que o Espírito Santo não permitiu que houvesse nada de aspecto humano no sentido de pecaminoso, de engano ou coisa assim. É exatamente isso que distingue a Bíblia de todo e qualquer outro livro. Paulo pode ter escrito centenas de cartas. O mesmo Paulo, depois de ter escrito a primeira carta aos Coríntios, ele pode ter escrito uma carta para um parente dele, para um amigo dele, para um irmão em Cristo dele, tranquilamente. O mesmo Paulo, mesmo momento, mesma tinta. Aqui é Bíblia, aqui não é. Claro que o tempo é que foi mostrando isso. Mas o fato é que o que nós consideramos Bíblia não tem erro. Porque Paulo deixou de ser pecador quando fez aquilo ali. Não. O Espírito Santo se apossou dele, segurou o que tinha de pecado, o que tinha de erro, o que tinha de falha, e disse: aqui não entra nada. Embora tenha mantido o aspecto humano de escrever, a forma de escrever, forma literária, tanto que os mais eruditos nas línguas originais, eles notam variedade clara de estilo no grego, de João, de Paulo. Alguns acham que o livro de Hebreus foi escrito por Paulo, aí vem o outro e diz: não, o estilo de Hebreu não tem nada a ver com o estilo de Paulo. Isso não é no português, não é no inglês deles lá, ou no alemão, sei lá, é no grego. Então, ao mesmo tempo que Paulo, qualquer autor de parte das Escrituras, ainda era pecador, mas nas Escrituras não transmitia. E nas suas cartas e nas suas conversas, claro, que estava sujeito a erros, a falhas e tudo. Por mais sábios que fossem, com sabedoria do Espírito Santo, mas tinha pecado lá. Pois bem, o homem Jesus Cristo não tinha. Então ele recebeu o máximo de sabedoria que um ser humano pode receber, e no caso dele, não tinha nenhuma mistura com o pecado. Era uma sabedoria humana perfeita. Absolutamente perfeita. Nunca se canse de estudar, meditar sobre o que Jesus Cristo falou, de como ele agiu, de como ele reagiu, do que ele disse espontaneamente, do que ele disse como resposta a uma pergunta.
Foi mais ou menos por esse tipo de raciocínio que eu resolvi pregar aquela série Agindo como Jesus. Nem me lembro mais quantas pregações são. Se tivesse tempo, eu faria um livro dali. Porque é muito interessante as reações dele, o que ele disse. Porque ali não tinha pecado nenhum. Quando ele reagia irado, era uma ira sem pecado. Quando ele ameaçava, era uma ameaça sem pecado. Então nós podemos ali tirar tudo que tem ali como padrão absoluto de comportamento, de atitude, de maneira de tratar, tudo, porque não teve erro. Eu já ouvi gente dizer, todo dizendo que, alguém muito irreverente, fica até com raiva só em pensar, como é que se diz que é cheio de amor e tudo, e chega num templo com um chicote na mão e tal, é muita incoerência e tal. Pense o que quiser, vai dar conta com o próprio Jesus Cristo uma frase dessa. Tudo bem. Para nós crentes, sabe o que a gente vê? Interessante. Eu posso dar uma chicotada um dia num e não estar com pecado. Não pode. Pode. Tenha um cuidado muito grande. Que a probabilidade de ter pecado dentro de uma chicotada sua pode ser alta. E pode não ser. Dependendo do seu papel nisso, do contexto, da ocasião. Não sabemos. O fato é que Jesus é modelo. Então, ele deu chicotada em pessoas com raiva, com ira, prefiro dizer, ira, derrubando coisas de uma maneira agressiva. E era Jesus Cristo, totalmente tomado pelo Espírito Santo de sabedoria. Erro zero. Paulo, ainda tem os comentaristas, os estudiosos, e eles discutem. Não, Paulo aqui errou. Não, Paulo não errou. Lá com relação a chamar o sumo sacerdote de parede branqueada, ele errou, não errou e tal. Por quê? Porque era homem como nós. E não estava inspirado pelo Espírito Santo o tempo todo, nem tudo o que ele fazia, nem tudo o que ele dizia. Só quando ele escrevia as cartas inspiradas pelo Espírito Santo, e quando Deus o tomava, na hora de falar, aí nós não não podemos dizer quando ele estava inspirado, quando ele não estava. O Espírito Santo sabia. Nós podemos só afirmar com relação a escrito. Então, em suma, eu nunca esqueci uma frase em que eu li há uns 40 anos atrás, começando a estudar, que dizia assim: você precisa conhecer a vida de Jesus Cristo na terra, ou seja, o que os evangelhos dizem de Jesus, nos 33 anos mais que ele passou aqui, você precisa conhecer como conhece a palma da sua mão. Eu fiquei assim, eu sou muito exigente com as palavras, então eu vou conhecer ele bem pouco, porque eu sei lá, tem um M aqui, não é de Mauro, porque está aqui mesmo, não conheço bem a palma da minha mão não, mas eu entendi o que ele quis dizer, é uma expressão, e vocês conhecem. A paralelo eu conheço com uma palma da minha mão. Eu tenho certeza que bater uma foto de 10 mãos para você dizer qual é a sua, provavelmente você vai errar. Então, eu não sei de onde é que vem esse provérbio, não. Eu sei que o que quer dizer é isto. E o que o estudioso lá, o autor lá, quis dizer, que eu nunca esqueci, foi, e aproveitei, claro, deixa palma de mão para lá ou não, mas o que ele quis dizer é, conheça detalhadamente o que Jesus disse, fez, como agiu, como reagiu nesta terra. Isso é o que ele quis dizer, e eu nunca esqueci, e passo para vocês. Nunca se canse de estudar, meditar sobre o que Jesus falou, agiu, reagiu, que foi cheio de sabedoria, sem um pingo de pecado. Sabedoria, estatura, como qualquer ser humano normal, que ele é, repito, ele era um ser humano normal. Mas ele era Deus também? Era. Mas o fato dele ter a natureza divina não interferiu em nada. Talvez dizer nada, talvez seja muito forte, mas
não interferiu em princípio na natureza humana de Jesus. Então, se ele era um bebê, ele precisava se tornar uma criança. E se ele se tornou uma criança, precisava se tornar um adolescente, depois num jovem, depois um jovem homem. Ele precisava desenvolver, como qualquer ser humano, o aspecto do seu crescimento físico, da sua estatura. Então, nós não temos notícia, não, mas é claro que um homem daquele, que até Deus ele era também, é claro que ele devia ter uma força sobre-humana, que Sansão era pobre, era fraco perto dele. Errado. Então devia ser altíssimo, como Saul, rei Saul, quando aparecia em algum lugar, que ele ficava uma cabeça acima dos outros que estavam lá. Era enorme, de grande. Pena que não foi tão enorme espiritualmente, mas era grandão, e ele chamava a atenção, o rei Saul. Ao que tudo indica, Jesus não chamava nenhuma atenção especial pela aparência, talvez o contrário. Isaías 53, 2, muitos de vocês conhecem, tudo bem que pode estar se referindo de maneira mais particular ao aspecto dele na cruz ou no sofrimento dele, mas seja como for, aqui está. Ó, Isaías 53, 2, deixa eu ler. Porque foi subindo como renovo perante ele, perante Deus, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e a passagem continua. Mas no aspecto físico, parece que Jesus Cristo não tinha nada em especial que chamasse a atenção. Devia ser uma pessoa como nós chamaríamos, um homem como nós chamaríamos, normal. Só isso. Nem uma coisa nem a outra em termos de chamar a atenção por algum aspecto físico em que se apresentava coisa desse tipo. Nessa questão aqui, não chamava atenção. É até onde a gente pode ir. Então ele foi crescendo em estatura, ele era bebezinho, com 12 anos foi ao templo, e Lucas fez aquele resumo no versículo 40. Agora, de 12 a 30, Lucas faz praticamente o mesmo resumo, embora não idêntico, mas quase as mesmas palavras, dos 12 aos 30, aproximadamente. Então, Jesus cresceu um bocado, claro, de 12 anos para 30. Agora ele estava um homem feito. Quando entrou em cena no seu ministério, foi batizado por João Batista e tudo mais. Sabedoria, estatura, graça. Essa é uma palavra extremamente importante, na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, na teologia. Não vou desenvolver muito, mas basicamente, de acordo com os eruditos, a maneira mais usada dessa palavra charis no grego, é charis, é ter boa vontade, ou ser amável, ou fazer um favor, até imerecido, a alguém. Então, você se comportar com graça, seria isso aqui. Você ser amável e favorável, até o ponto de fazer o que o outro nem merece. Coisas benignas que o outro nem merece. Seria o sentido mais usado de graça no Novo Testamento. Há também o aspecto de comportar-se com alegria, com deleite, com prazer, com doçura, com amabilidade, falando aqui, no caso, não a maneira dele ser com os outros, mas nesse segundo aspecto fala que o termo graça também é usado da maneira como alguém se comporta ele próprio, como é que ele age, qual é a postura dele, como é que ele se faz conhecer e se relacionar com as pessoas, com alegria, prazer, doçura, amabilidade. E o terceiro fala de gratidão, que não é o nosso caso aqui. Eu penso que quando Lucas diz que Jesus crescia em graça, provavelmente o primeiro
o primeiro estava sendo mais utilizado aqui, porque vamos já ver que ele disse diante de Deus e diante dos homens. Então, diante de Deus, ele foi encontrando mais a graça de Deus sobre ele. Seria o sentido, esse primeiro sentido. Então, Deus passou a ter o prazer de tratar Jesus Cristo cada vez com mais boa vontade, com mais amabilidade, fazendo para ele o que ele queria. E aqui não cabe dizer até imerecidamente. Aqui não cabe, vai caber para nós, mas não para a maneira como Deus tratava Jesus com graça, cada vez mais graça com relação a Jesus Cristo. Mas eu acho também que o segundo sentido da palavra graça pode se aplicar aqui. O próprio Jesus Cristo crescia como ser humano na amabilidade, na doçura, na alegria, uma alegria aqui muito íntima, que ele não era um homem alegre. Isso é uma coisa que começar a falar aqui, eu não vou terminar, mas um dia eu falei isso com vocês. Nos primeiros anos da minha conversão, até um pouco depois, eu ficava muito perturbado para definir, pelas leituras da Bíblia, se Jesus era um homem feliz ou não, aqui nesta terra. Né? E eu desconfiava que a resposta era uma coisa, mas eu não queria assumir que era, e eu vou deixar em suspense vocês. Um dia eu concluí, com muita tranquilidade. Foram anos, praticamente, de uma certa angústia, de querer responder com base bíblica essa simples pergunta. Jesus era um homem feliz aqui na terra ou não? Claro que era! Ih, tá certo, tá bom. Claro que não era! Tá bom. Porque não tem nada claro demais aí. Tem que se meditar, pensar, orar a Deus, pedindo sabedoria para entender um pouco isto. É muito fácil dizer, calma. Até nas coisas da terra devemos ter cuidado em dizer assim, em cima, como se diz, explosivamente, quanto mais nas coisas de Deus, quanto mais nas coisas de Deus, que tem a ver com o nosso Jesus Cristo. Então, assim foi. Parece que, se pudermos aplicar, a primeira parte de que ele crescia em graça diante de Deus, é óbvia. Não é que nós achamos que é claro que cada vez mais Deus se agradava dele à medida que ele ia vivendo. Não é que ele ia melhorando de qualidade intrínseca como ser humano. Não é que ele se comportava aos 18 anos de uma maneira e com 30 de outra que agradou mais ao pai dele do que a de 12. Eu não diria assim. Eu diria que com 30 anos ele teve mais oportunidade de mostrar ao pai dele o padrão humano que ele era, que mais o pai dele se agradava dele. É questão quantitativa. Eu não diria que é qualitativa do comportamento e da qualidade de Jesus Cristo. Não sei se estou complicando um pouco. Seja como for, Lucas fez uma observação muito curiosa. É que ele crescia diante de Deus e diante dos homens. A rigor, talvez Lucas não precisasse dizer diante de Deus, porque tudo está diante de Deus. A rigor, teologicamente era dispensável. Mas há um sentido que eu vou já tocar. Mas, na realidade, é diante dos homens, olhando agora para o Cristo diante de Deus e diante dos homens, é diante dos homens, diante das pessoas que nos rodeiam, que nós nos tornamos agradáveis ou desagradáveis, honestos ou desonestos, educados ou rudes, é diante das pessoas. Mas se o Espírito Santo quis destacar esses dois aspectos, vamos ver, então, cada um. Diante de Deus.
É impossível um ser humano ser mais agradável a Deus do que foi Jesus de Nazaré. Impossível. Nesta frase deve estar incluído, tem que incluir um aspecto da divindade de Jesus Cristo, responsável pelo fato, ou que explica o fato de que sempre houve comunhão eterna entre o Filho, ainda sem corpo, ainda sem ser um ser humano, mas o Filho divino e o Pai. Então, essa comunhão não começou do Pai com o Filho, não começou quando Jesus nasceu do ventre de Maria. A comunhão do Pai com o homem Jesus de Nazaré, sim, começou ali. Quando Jesus nasceu, como começa com qualquer um de nós. Mas, como disse, a linha não conseguimos passar bem, e nós nos sentimos, eu me sinto pessoalmente muito à vontade de fazer esta afirmação. É impossível um ser humano ser mais agradável a Deus do que foi Jesus de Nazaré, mesmo Adão antes de pecar, mesmo Eva antes de pecar. Eu não faria uma exceção. Bom, tirando aí Adão antes de pecar e tal, eu não tiraria Adão antes de pecar, não. Era um ser humano, sem pecado, mas eu não consigo imaginar que chegasse perto o quanto Deus se agradava de Jesus Cristo, comparado com o que ele se agradava de Adão, com base, de onde é que o senhor tira isso? Eu penso no aspecto eterno da comunhão do Filho com o Pai. Jesus mostrava um prazer enorme ao dizer que era obediente, submisso ao Pai, que amava o Pai. Se você lê o Evangelho de João e com proposta de riscar apenas as passagens que Jesus fala da sua relação com o Pai, é uma coisa belíssima. Ele tem prazer, e não só em João, nos outros também, mas João é mais enfatizado isto. Mas é visível, a gente quase sente o prazer que Jesus tem ao dizer, eu não faço nada de mim mesmo. Até a gente pensa assim, Senhor, você não está exagerando, não? Eu não faço nada, por mim não posso fazer nada, se do céu não me for dado, do Pai. Que coisa impressionante. Essa é uma hora de dizer, é óbvio que ele está falando aqui como homem só, né? Mas seja como for, ele tinha prazer em dizer, tudo que o Pai me dá para fazer, eu faço. Eu recebi, eu vou passar para vocês o que eu recebi do alto. O tempo todo, tinha prazer enorme naquela oração sacerdotal dele, em João 17, né? Eu fiz tudo que era para fazer, tudo. Ele detalha isso. Claro que o Pai correspondia a esse sentimento. E é uma maneira linda de dizer no batismo de João Batista por João, uma voz veio do céu, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí depois, no Monte da Transfiguração, Mateus 17, mesma coisa, só para os 3 apóstolos, que Jesus escolheu para levar com ele até o monte, e já perto de descer, depois da experiência com Moisés e Elias, este é o meu filho amado em quem me compraz. Eu acho que é lá que Deus, o Pai, complementa, a ele ouvi. Numa das 2 passagens, não importa. Então, o Pai transmitia, tinha prazer também em transmitir, tanto para todo mundo ouvir, a multidão que fosse, ou só para os 3 apóstolos que Jesus levou com ele, não importa. O Pai tinha prazer em dizer também que amava o seu filho. E então, à medida que Jesus ia adquirindo mais sabedoria, mais graça, ele mais crescia diante do Pai nessas coisas, como eu já comentei.
diante dos homens. Atravessando a adolescência e entrando na fase adulta, Jesus cada vez mais causava admiração às pessoas. Ele era de uma sabedoria fora do comum. Já expliquei como e por quê. E não só sabedoria pura, mas também já comentei do aspecto gracioso, amoroso, bondoso dele, em que várias passagens mostram a mansidão, a maneira dele falar. A gente talvez se lembre mais da parte que ele falou duro com os fariseus e tudo, mas vejam com quem ele estava falando ali, e certamente foi benigno tudo o que ele disse, e com o propósito de ganhá-los, ganhar a alma deles, de ensiná-los. Mas, de uma maneira geral, o comportamento dele muito, muito amoroso, muito paciente. Isso era graça. Mateus capítulo 7, versículo 28, diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, referindo-se ao Sermão do Monte, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Interessante. Então, os escribas deviam conhecer bem o que estavam dizendo, pelo menos o Velho Testamento, tinha que ser o Velho, pelo menos não, o Velho Testamento e mais outras coisas que eles produziram lá entre eles, mas sem aquela autoridade. Eu gosto do nome aqui, autoridade. Você pode pegar alguém, um gênio, que decorou a Bíblia inteirinha, fez um seminário, só tirou 10, e começa a falar com um conhecimento enorme, gigantesco, mas aquela pessoa não tem uma vida correta, cristã. E rapidamente vai ser percebido que aquele gênio, 10 o tempo todo, conhece as línguas de trás para diante, originais, não tem autoridade. Pode falar alto, falar grosso, dizer que é isso, que é aquilo, lembrar das notas dele, lembrar quem ele é na igreja, ou quem ele é agora no seminário, de onde ele foi aluno, ou num seminário muito maior, alguma organização enorme. Pode fazer o que ele quiser. A autoridade dele vem do alto e será uma coisa intrínseca dele, coerente, como ele leva a sua vida cristã. Não entra roupa, elegância, conhecimento, inteligência, nada. Autoridade. E você deveria mirar ser uma grande autoridade no viver cristão. No conhecimento das Escrituras, até pouco que seja, mas que quando fala é preciso. Quando fala é porque está lá. Não sabe uma palavra de grego, nem coisa nenhuma, mas faz tum. E revela alguma coisa que está perfeitamente afinado com a Bíblia. Mesmo que você não fale nem bem a própria língua portuguesa. Não importa. Sua cultura, sua educação. Mas um crente muito modesto, nem muito inteligente, nem culto, nem prendado, nem dotado, mas ele pode ser de autoridade tal que as pessoas vão perceber se ele falar de uma maneira afinada com o que a Bíblia diz e afinada com a comunhão dele com Deus. Não é só o que a Bíblia diz. Como eu disse, ele pode ser muito bom de Bíblia, mas não tem a vida muito correta. Então, se ele está afinado com o que a Bíblia diz, e está receptivo ao Espírito Santo que o conduz, e está traduzindo tudo isso num viver santo, ele vai ter uma autoridade que as autoridades militares aqui, políticas, nem imaginam
o peso e o valor e o tamanho disso. Claro que o comentário de Lucas, ele vai até o início do ministério de Jesus, até os 30 anos, e o resto. Eu até me constranho de dizer o resto, né? Chamar de resto. O ministério de Jesus Cristo na terra, pequenininho, 3 anos só. Mas não houve um período mais importante na história da humanidade do que aqueles 3 aninhos, que ninguém chamaria nem de aninhos. Mas, seja como for, é claro que ele continuou com a autoridade dele, com a sabedoria dele, com a graça dele, mas provavelmente não, com certeza, a maneira como o viam e a admiração por ele foi entortando pela maioria. Talvez até 30 anos não, como carpinteiro, ali, talvez não houvesse nem reação nenhuma a ele, apenas tendo uma vida perfeita, claro, mas quando começou o ministério dele, não demorou. Surgiu o fenômeno da oposição, da negação, da resistência. Então é claro que ele não passou a ser muito admirado mais por muitos, e querido, amado, muito ao contrário, ao ponto de crucificarem. Mas o grupinho dele, aqueles que foram eleitos por Deus para seguir Cristo, estava ali. Mas é bom notar que essa admiração por ele, puxa, como ele fala coisas bonitas e tudo, como observamos lá no final do Sermão do Monte, isso não foi o tempo todo e muita resistência. Eu quero encerrar com 3 lições. Primeiro, o crente sempre terá o que desenvolver nele. Se o próprio Jesus Cristo precisou crescer em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, imagine nós. Independente da idade, da estatura, do tamanho, da altura, se é menino, rapaz, moça, ancião, adulto, sendo um crente, sempre vai ter espaço para ele pensar assim, hoje, quando acordar, hoje eu preciso ter mais sabedoria e exercer mais graça diante das pessoas do que ontem. Crescimento é isso. Eu preciso crescer. Essa noção de que você tem muito o que desenvolver. Muito. Independentemente do seu estado espiritual, dos seus padrões, você tem muito o que crescer. Não esqueça isso. Se esse crescimento não tem ocorrido com você, alguma coisa não está bem na sua vida. Se você hoje é do mesmo tamanho, espiritualmente falando, do que um ano atrás. Em graça diante dos homens e diante de Deus. Segunda lição, esse desenvolvimento deve ser visível a Deus e aos que convivem conosco. A Deus é óbvio, porque nada escapa a Deus, é claro que vai ser visível a Ele. Mesmo assim, trate isso com Ele. Não sei se você já conversou com Deus. Senhor, tu estás vendo o meu crescimento? Eu acho que estou crescendo. Digo isso pela tua graça, com muita gratidão. Não é de mim, mas eu acho. Tenho levado isso a sério, tenho te buscado e eu acho que eu estou crescendo. Tu concordas? É isso mesmo? Dá paz ao meu coração quanto a isto. Me indica que não é assim não. E se for, me ajuda a crescer mais. Ou,
senhor, não estou conseguindo crescer, não. Eu enganchei. Eu gostaria de crescer, mas eu não estou crescendo. Como diria alguém entre nós, não vou nem mentir. Não vai mentir para Deus nem para ninguém, né? Eu não estou crescendo. Tá difícil. Me ajuda nessa minha trajetória, porque não pode. Como é que eu tenho pensamentos e atitudes que eu nem tinha 2 anos atrás? Atitudes ruins e pensamentos ruins que eu não tinha. Eu já estive melhor. Eu estou decrescendo em graça. E em comportamento, em atitudes, me ajuda. Então, trate isso, eu sugiro, diante de Deus, abertamente, diretamente. E quanto ao seu crescimento diante dos homens, isso tem sido visível a eles, às pessoas? Não. Minutinho aí. Eu não quero saber de gente. Tem gente de todo tipo, que interpreta mal as coisas, que não entende. Vou perder meu tempo pensando em gente. Não vou perder meu tempo. O meu crescimento é entre eu e Deus. Eu trato isso com Ele. Se as pessoas não têm notado o meu crescimento espiritual, lamento. Aí eu diria assim, é bom lamentar mesmo. E muito. Porque seu crescimento é fictício. Se você pensa que está crescendo diante de Deus, e espiritualmente, e não está nem aí, para como é que esse seu crescimento está sendo notado, percebido pelas pessoas ao redor, você não está crescendo coisa nenhuma. Quer dizer que eu vou me preocupar, pastor, em crescer espiritualmente para me mostrar para as pessoas? Num certo sentido, Estou usando a expressão do jeito que você usou, né? Teoricamente, né? Claro que eu não diria exatamente assim, mas de uma maneira meio grosseirona, De onde é que o senhor tirou isso? Brilhe a vossa luz diante dos homens, das pessoas, para que vejam, notem, percebam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então você vai crescer com o olho na sua relação com Deus, vai querer crescer, e com o olho na sua relação e na maneira como as pessoas lhe observam? Sim. Não cabe, não vale desprezar o que as pessoas estão percebendo de você. Isso não, agora, se isso for para a sua glória, para você se mostrar como fariseuzão, né? Que orava na frente de todo mundo, usava os seus filactérios enormes para todo mundo ver. Aí, eu estou morrendo de fome, estou em jejum, botava a cara triste. Não, aí é hipocrisia pura. Não, eu não sou um fariseu, é bom que não seja mesmo. E Jesus era? Então foi importante o Espírito Santo dizer para Lucas, escreva aí, que Jesus de Nazaré está crescendo diante dos homens. E Ele quer que os crentes cresçam espiritualmente e apareçam assim, crescendo, gigantes, se chegarem a ser nesta terra, gigantes diante dos homens. Não com o propósito de se engrandecerem ou de se gabarem, mas de mostrarem, olha o que o meu Salvador que morreu por mim tem feito para essa miserável criatura que eu sou. Aí sim. Essa é a atitude. Mas dizer, não, eu não quero ser visto por ninguém, eu sou muito humilde. Aprenda um pouquinho mais o que é humildade, de acordo com as Escrituras, porque não é esse tipo de atitude, não. Qualquer atitude que vai contra alguma coisa da Bíblia está errada. Em suma, cresça diante dos homens, das pessoas, cresça em termos cristãos.
cresça, e que comentem, e que digam, aprendi uma coisa com você, achei bonito aquilo, achei bonito o seu testemunho aqui, alguém talvez não use a palavra testemunho, que é um termo meio crentez, né? Mas digo, o seu exemplo, ou isso, aquilo, deixa dizerem, sim, e diga, pela glória de Deus. Pronto, obrigado. Cristo está me fazendo assim, eu devolvo a Ele aqui a sua observação, que me deixa muito feliz. Acabou. O que tem de errado nisso aí? E a glória que vai para Ele? Terceiro e último, ao pregar o Evangelho, se prepare para ver simpatia se transformando em hostilidade. Acho que não preciso eu expandir isso, porque acho que todos já conhecemos esse tipo de situação. Eu digo o seguinte, você tem 10 anos de crente. Rapaz, os teus amigos hoje, os amigos mesmo, amigões, são os mesmos que quando você tinha, antes da sua conversão, os mesmos. Né? Mesma intimidade, mesma coisa. Também, né? Amigo de infância e tudo. Pense nisso, viu? Porque quando você começa a pregar o Evangelho de uma maneira correta, não de uma maneira insistente, desagradável, invasiva, não. Mas se você prega de uma maneira correta e com poder, aquele do tipo que eu estava falando, com autoridade e tudo, naturalmente muitos desses amigos vão querer, não vão querer desenvolver muito mais essa amizade. E se continuarem numa certa amizade, não será no nível que era antes. Primeiro que ele vai querer contar a piada nova que ele aprendeu ontem. Imagina a piada. Ele vai encontrar espaço com você para contar aquele tipo de piada de antes da sua conversão? Se ele vai contar espaço ainda, está tudo errado com você. Tudo não, muito. Se ele não vai encontrar espaço, é natural que ele vai começar a procurar pessoas com as quais ele tem toda a liberdade de contar a piada para lá, contar para cá, de beber junto, fazer aquilo. É óbvio. Então não é que você vai jogar fora suas amizades antigas, não é assim. Mas se comportar diante deles de uma maneira natural como um crente que não aguenta ficar sem falar do Evangelho na primeira oportunidade que houver, e vai tocando e vê o que acontece. É natural. Fora o efeito das suas amizades novas com crentes, na igreja, nas programações e tal. Não estou falando nem disto. Eu estou falando do aspecto de você assistir, vivenciar amizades, simpatias se tornando em hostilidades, até entre amigos e parentes, que parece que às vezes até mais forte do que meros amigos, quando resolvem não aceitar e rejeitarem o Evangelho que o crente está pregando. Isso é natural. Jesus passou por isso. Ele sentiu o apoio, muita gente admirando, multidões. Isso foi devagarinho, foi mudando e se tornou crucifica-o! Veja o extremo que ele teve que enfrentar. Por que você não pode? Por que você não pode? E vai ficar todo tristinho se aquele amigo está ali evitando. Fala para nós, você que devia estar evitando a companhia dele. Não sei se é grosseiro, mal educado, mas tem jeito de fazer isso sem ser assim. Então, olhe bem esse aspecto. Com a intimidade que você tem, não com um amigo de muito tempo atrás, mas com seus colegas de trabalho. Você conheceu há 1 ano, 2 anos, não precisa ser uma coisa antiga, não. Mas veja lá, qual é a intimidade que você tem e que eles têm com você? É a mesminha. Depois que eles souberam que você é crente, que você começa a falar de Cristo para eles. Claro que tem aquele equilíbrio de bom senso, como eu disse, não ser invasivo, não ser também
de uma maneira excessiva, desagradável, dura, vai ouvir porque eu quero falar, não é assim. Né? Mas que deve ter uma clareza de propósito muito grande na mente de quem está lidando com você. Esse aqui se diz crente, parece que ele vive como tal, e ele não perde uma chance de falar de Jesus Cristo, mesmo com jeito, com educação, com cuidado, mas ele não perde uma chance. Eu acho até bonito isso. Aí o outro diz assim, pô, eu acho horrível, eu não aguento mais ouvir o nome de Jesus Cristo aqui dele. Você afasta dele, ok. Aí você vai chorar porque perdeu a amizade daquela pessoa? Chore nem uma lágrima. Ele que deveria chorar por perder a sua amizade e talvez ouvir de você palavras de salvação. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a viver como Cristo viveu, a imitá-lo em tudo, a crescer diante de Ti, ó Pai, e diante das pessoas ao nosso redor. E de nos prepararmos para grandes hostilidades, até de quem já nos amou muito um dia, sinceramente, mas não encontraram mais razão, por um único motivo, que agora nós temos Cristo. É uma honra para nós, se as pessoas não quiserem nem chegar perto de nós, por causa de Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.